o Giro Sergipe, que hoje fala de história e saúde. Eu tô aqui com o historiador Igor Andrade e por videochamada com o médico Antônio Samarone. Professor, estamos aqui acostumados no Giro Sergipe a falar de sociedade, a falar de cultura, só que hoje a gente está falando de uma doença que impactou o planeta inteiro, inclusive Sergipe. Por que falar de uma doença pandêmica é também falar da sociedade, é também falar da história, é também falar da cultura de um povo? Bom, porque falar de história, né, é falar de memória, e a gente precisa buscar a memória, a gente precisa buscar no passado as informações para o enfrentamento do presente, do que a gente está vivendo hoje, né? E por falar em sociedade sergipana, vamos ver como essa gripe espanhola chegou em terras Serigi. O primeiro registro em Sergipe aconteceu em 20 de outubro de 1918. 6 pessoas desembarcaram do vapor Itapaci, muito doentes. Encaminhadas ao lazareto público, não resistiram à doença. Menos de um mês depois, os cemitérios da capital não tinham mais lugar para tanta gente. Com certeza, a gripe espanhola é um fato marcante para a história da saúde de Sergipe. Esta pandemia, que ocorre em 1918, representou para todo o país um grande desafio de atender um número cada vez maior de brasileiros sem um sistema público de saúde estruturado. Apesar da existência de hospitais, nós não tínhamos um sistema capaz de atender de maneira ampla a toda a população. Então, assim como em outros estados, Sergipe tem esse problema diante de uma pandemia, de uma doença tão letal como foi a gripe espanhola. No caso da assistência, e é uma peculiaridade da gripe espanhola em Sergipe, podemos destacar a atuação de instituições como a Loja Maçônica Cotiguiba, também a Associação Comercial de Sergipe, o Hospital Santa Isabel, o Lazareto Público e a Cruz Vermelha também atuou no estado no sentido de prestar assistência. A doença se espalha com uma velocidade absurda por todo o estado de Sergipe e logo no início já começa a aparecer registros em cidades como Lagarto, Laranjeiras, Propriá, inclusive nas cidades do sertão, como Porto da Folha. Falar da gripe espanhola é também, nesse período, sobretudo no período atual, né, que vivemos a Covid-19, rememorar, né, as nossas experiências do passado e ressaltando as peculiaridades de Sergipe durante uma pandemia que aconteceu em 1918. Citando os nossos sujeitos, as nossas instituições, assim como os nossos profissionais da arte de curar. Por isso, a importância da história da saúde de Sergipe, que é muito rica. Doutor, que loucura deve ter sido essa época? Explica melhor pra gente e pra mim, que eu não sei o que é um lazareto, o que era um lazareto público e como é que Sergipe, os hospitais, os cemitérios de Sergipe enfrentaram esse período. Olha, com a chegada da gripe espanhola, o governador, que acabava de tomar posse, ele nomeou uma comissão de médicos, entregou a Aeronildo Carvalho, que era um médico importante, militar importante, reuniu todos os médicos. O lazareto era o local onde você colocava as pessoas que estavam mais graves, para não transmitir. Mas o lazareto só cabia 30 pessoas. Houve uma grande mobilização da sociedade para atender as vítimas. E no final desses 10 meses, morreram 9 cidades, mesmo sabendo que a subnotificação era muito elevada, 997 pessoas. Doutor, em Aracaju, onde foi registrado o maior número de casos, as coisas não andavam bem. E os problemas naquela época se pareciam muito com os problemas de hoje. E a gripe espanhola Não. Olha, melhor coisa para isso
folhinha de louro, uma pitadinha de sal e ó, gargareja. Foi o vizinho da prima minha, ele deu com um cunhado que é médico e falou: Meu Deus do céu. pode acreditar. E como será que temperar a minha garganta iria me ajudar a combater a gripe espanhola? Licença aqui, meninos. Rapidinho chegou uma mensagem, gente. Olha só, tá dizendo aqui que gargarejar água com vinagre mata o coronavírus. É verdade, doutor? Gargarejar água com vinagre mata o coronavírus, como chegou aqui de mensagem no meu celular? Para responder, Por quê? Por que a gente tá fazendo essa brincadeira, pessoal? Porque chegam muitas mensagens pra gente, via aplicativo, via WhatsApp, de muitas notícias que são falsas. E isso não é de agora. Isso acontecia já no século passado. Vendia-se muitas fórmulas mágicas para curar a gripe espanhola, não é isso, doutor? exatamente, eu acho que durante as pestes e durante as guerras, quem sofre muito é a verdade. É o momento do medo, o momento que o que eu recebo, que todos nós recebemos de vídeo, de informação, enfim, cada um acredita que tem um caminho, tem uma mágica, tem uma forma de resolver. Pessoal, por mais louco que pareça, ainda teve no começo dessa pandemia de gripe espanhola, lá em 1918, o diretor-geral de saúde no Rio de Janeiro, Carlos Seidel, que chegou a afirmar que tudo não passava de um sensacionalismo histérico da imprensa, que chegou até a pedir a censura dos meios de comunicação por não acreditar, no poder maligno dessa doença. Parece que o caso só se tornou real para as autoridades sanitárias mesmo e para toda a população depois da morte do presidente na época eleito, Rodrigues Alves. Professor, de que forma é que esse atraso, essa falta de fé, de confiança na ciência pode prejudicar o povo? Bom, parece meio que comum, a momentos como esse de pandemia, o negacionismo à ciência, Não só a ciência, a razão, a irracionalidade. E neste século, senhores, Século XXI, 2020, Sergipe completando 200 anos, Há 100 anos atrás a gente comemorava o fim de uma pandemia e agora, no nosso aniversário de 200 anos, a gente vive mais uma pandemia. O que é que os senhores acham que vem daqui para frente? O que é que se pode esperar daqui para frente? Seja em mudanças na sociedade, seja em mudanças no sistema de saúde, no sistema público de saúde. É o aprendizado com a história, Eu sempre falo isso com os meus alunos, que a gente precisa aprender com o passado, Qual o legado que esse passado vai deixar? Então, principalmente, a prática da empatia social, da solidariedade, do cuidado, da mudança de hábitos, da gente ter hábitos mais saudáveis, da preocupação com a higienização. Tudo isso vai ser um legado que a história, que a gripe espanhola ela vai deixar para a nossa sociedade. E também, quanto ao enfrentamento do Covid hoje, a gente parece que está repetindo algumas coisas, como o negacionismo à ciência. Então a gente precisa estar mais alinhado à informação, ouvir o que a imprensa está falando, ouvir o que os órgãos responsáveis estão falando, atender às demandas dos grupos de estudos, da ciência, para que a gente possa enfrentar. A gente precisa ter como espelho o passado para entender que só alinhando entre o Estado, a sociedade civil, a ciência, só através dessa solidariedade social é que a gente vai conseguir superar de forma efetiva a Covid-19, esse momento terrível de pandemia que estamos vivendo mais uma vez na história da humanidade. Eu acho que a questão ambiental entrará em pauta. Por exemplo, a gente não vai poder mais ignorar, não vai poder mais continuar destruindo o planeta impunemente. Porque não é somente essa pandemia. Você viu agora o que aconteceu em Santa Catarina, você está vendo agora o que acontece com as chuvas, com as secas, com o terremoto. O planeta está dizendo, pessoal, eu não suporto este nível de destruição.
Doutor Samarone, professor Igor, eu agradeço bastante a presença de vocês hoje, tá bom? Obrigado, eu que agradeço o convite. Sempre um prazer, sempre uma satisfação falar sobre a história do meu estado, falar sobre a história de Sergipe, né? E um tema tão importante, que a gente aprenda as lições do passado para o enfrentamento aí do nosso presente e do nosso futuro. Eu também agradeço a presença do Dr. Samarone, que graças à tecnologia, que a gente está aqui no século XXI, eu posso conversar e me despedir dele via videochamada. Eu também agradeço essa oportunidade da TV Sergipe. Acho que é um tema extremamente relevante que vocês estão colocando na ordem do dia. Eu acho que a sociedade precisa discutir o que é que nós estamos vivendo. De acordo com registros oficiais, a gripe espanhola levou em poucos meses cerca de 999 vidas e contaminou 25.910 pessoas. Este ano, o coronavírus, em menos de 4 meses, confirma mais de 30 mil casos em Sergipe e 826 óbitos até o dia 6 de julho de 2020, um dia antes de gravarmos este programa. A gente reforça mais uma vez, se puder, fique em casa. Nós saímos para poder informar e entreter vocês, mas a gente vem em segurança, vem para o local controlado aqui no estúdio e a gente segue todas as recomendações das autoridades de saúde. Aprendamos as lições que a história nos dá. O Giro Sergipe de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever esse programa lá na nossa página do G-Show. Você também pode enviar suas fotos, vídeos e sugestões de temas para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Além de deixar seus comentários nas redes sociais da TV. Agora você fica com o cordel escrito por Everardo Senna e logo em seguida com Menilson e Jamile no Combinado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande à distância. Se cuidem. E até a próxima. Em 1918 teve a gripe espanhola, um tal vírus influenza, o bicho entrou de sola. Morreram 50 milhões, dizimando as nações, o povo ficou de esmola. Agora em 2020 veio a Covid-19, devastando o mundo todo, a desgraça nos comove. Se corre atrás de vacina, pois a bicha contamina e a cura se comprova. O que era uma virose transformou-se em pandemia. Dizem que saiu da China, não se sentiu empatia. Só depois do estrago feito, todos procuram defeito de justificar a apatia. Agora é o corre-corre para viabilizar o UTI. O que era uma gripezinha ficou ruim de deglutir. Está faltando leito, dá até uma dor no peito de ver tanta gente partir. Mas o inverno vem chegando, que venha com chuva forte, para levar essa Covid, nos afastando da morte e sem essa pandemia possamos ter alegria e que mude a nossa sorte.